Olá. Em 2013, São Paulo ganhou a lei que instituiu a Semana Estadual de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. Agora, o Estado caminha para a adoção de uma nova política com o objetivo de prevenir o acesso dos jovens aos entorpecentes. Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa cria o Conselho Escolar Antidrogas em todas as unidades de ensino fundamental e médio de São Paulo. Este é o tema do programa Em Discussão de hoje com os nossos convidados. O psicólogo Dr. Nelson Luiz, especialista em adolescentes e uso de drogas. O coronel Kenji Konishi, coordenador do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, e também diretor de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da PM. André Santana, ex-dependente químico, e o deputado estadual Celso Nascimento, do PSC, que é o autor deste projeto de lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Em Discussão. A adolescência é um período de risco para o envolvimento com as drogas por diversos fatores, como as transformações físicas e emocionais vividas pelos jovens. Os números são alarmantes. De acordo com um relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, 75% dos adolescentes interandos em cumprimento de medidas socioeducativas são usuários de entorpecentes. E o pior, o mercado de drogas ilícitas está cada vez mais diversificado e de fácil acesso para crianças e jovens de todas as classes sociais. A adolescência é um momento onde as mudanças são latentes. É quando a curiosidade influencia os passos. Uma fase onde o conflito interno e as transformações físicas pedem pelo prazer imediato. E o efeito das drogas vai justamente ao encontro disso. Doutor Nelson Luiz, quais são os fatores de risco que podem facilitar o acesso dos adolescentes às drogas? Bem, Mauro, é um assunto bastante polêmico, né? É um assunto bastante delicado a gente discutir isso. São vários os fatores. Hoje em dia, como atendo muitos adolescentes, eu vejo que eles são muito influenciados pelos próprios companheiros, pelos amigos, para fazer parte de um grupo que ele queira se infiltrar. Então, você tem que beber, você tem que fumar, você tem que falar a linguagem deles, né? Só que eles não sabem eles não têm a noção do risco que eles estão entrando, até porque para eles tá tudo bem, para eles tudo é normal, para eles tudo faz parte. Hoje em dia, entre aspas, é normal. Consumo de álcool hoje virou normal. Consumo de maconha, hoje que tanto se fala sobre a legalização da maconha, hoje é normal, porque eles não aceitam que isso seja uma dependência química. Sempre vem aquela velha frase, mas o cigarro faz tão mal quanto a maconha. Não interessa. Droga é droga. Eu trabalho isso já há muitos anos e é difícil convencer os adolescentes de que eles têm um problema já instalado, porque dependência química, vamos partir do princípio de que é uma doença incurável. É incurável. E isso a pessoa tem que tratar pelo resto da vida, a partir do momento que ela admite que ela tem um problema. Se ela não admitir, ela corre risco de ter sérios problemas de saúde, que a gente vai estar explanando aqui com o decorrer, ter várias internações. Eu tenho pacientes que já tiveram 20 internações, como eu já tive pacientes que recaíram depois de 30 anos limpo. Então, por isso que é uma doença recorrente, mas ela é preventiva. Agora, baseado no projeto de lei do deputado, eu acho que é de máxima importância conscientizar não só os adolescentes, mas toda a comunidade. Porque para muita gente a dependência química é sem vergonhice, é safadeza, é coisa de malandro, é coisa de que não tem o que fazer, é coisa de criança filho mimado, coisas desse tipo. Não é. Porque a partir do momento que a doença está instalada, aí a pessoa ela já... É aquele velho ditado, para entrar é fácil, duro é sair. Então, quando que a doença está instalada? Quando a pessoa necessita, ela precisa daquela substância, daquele objeto. Sem aquilo ela não consegue. Pode ser, hoje tem inúmeras drogas cada vez mais fortes,
as novas drogas do mercado, como tem outras compulsões, né, como existem outros vícios também que todo mundo está usando. André, vamos contar um pouquinho da sua história. O Dr. Nelson acabou de dizer que o fácil é entrar, o difícil é sair. Foi exatamente isso que aconteceu com você? Isso, eu lutei muito tempo, né? Como ele falou, teve uma pai que passou por 20 casas. Eu, graças a Deus, eu passei por... Não cheguei a superar isso, mas eu passei por muita casa. Essa foi a última casa que eu passei. Toda vez que eu saía de uma casa, sempre os meus colegas que estavam no uso falavam, você nunca vai conseguir, que nós... Você vai e volta. Só que eu falei para ele, eu tenho que ser persistente. Se eu não tentar, eu não vou conseguir mesmo. Mas teve uma hora que eu consegui sair dessa porque eu me senti muito... sozinho nesse dia, eu senti muito sozinho mesmo, abandonado por tudo. Aí eu falei para mim, não, vou dar um basta nisso, vou dar um chega. Aí eu fui imediatamente, né, conversei com a missionária lá da Barra de Missões. Aí eu falei para ela, ó, se você quiser, eu quero me internar, mas tem que ser hoje. Se não for hoje, amanhã já não sei o que pode acontecer comigo. Aí eu fui para casa de recuperação. Quando eu completei 3 meses, ainda minha vontade era de ir embora, né? Eu consegui ainda sair da casa, mas eu voltei no mesmo dia. Meus próprios colegas lá da casa de recuperação, eles viram o meu jeito de ser, eles falaram que gostaram de mim, eles viram o meu depoimento, meu sofrimento na rua dos 20 anos. Eu não, aí eles foi lá no albergue, foi me buscar, né? Eu ia embora para São Paulo, por causa de 3 meses de uma abstinência em mim, só que os meus próprios colegas da casa de recuperação falou, não, já que é a 5ª casa que você já passou, essa vai ser a última. Aí eu fiquei, e hoje, graças a Deus, era para me ficar na casa de 1 ano, eu consegui ficar na casa de 6 meses pelo devido ao meu comportamento. Muitas coisas que eu não queria fazer, eu acabei fazendo, porque assim, na rua você não tem regra, né? E na casa de recuperação você tem que ter regra. Então eu comecei a me adaptar com aquelas regras, né? E muitas coisas que eu não queria fazer, acabei fazendo, que é acordar cedo, trabalhar, estudar, dar bom dia, dar boa tarde para as pessoas, que isso na rua não tinha isso, né? Bem, então, o que o Dr. Nelson disse agora, o primeiro passo é admitir que você tem a doença, admitir que tem um problema, e aí chegou o dia, você falou, tem que ser hoje, não pode ser amanhã. Tem que ser hoje, porque você primeiro você tem que pedir ajuda, né? E mesmo você, muitas vezes, as pessoas querem te ajudar e você não quer, né? Então, o principal foi quando eu quis mesmo, porque assim, a primeira casa que eu fui por ir mesmo, eu não queria... Eu queria o quê? Só engordar, comer, me alimentar, sair, voltar. E só que toda vez que eu saía e voltava, ficava mais pior ainda. Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou dar um basta nisso, então eu vou experimentar o outro lado da vida, porque eu estava me matando, não estava me reconhecendo mais. Você dorme na rua, você pede comida, você acaba comendo comida do lixo, coisa que o ser humano não é de fazer isso. E a droga faz o ser humano ser isso, o que a pessoa não quer ser, né? Deputado, essa ideia de abraçar essa causa, como é que surgiu? Eu já vivi a experiência de cuidar também de jovens em casa de recuperação, mas eu vi na pele a experiência de um jovem bem criado e que de repente ele começou a conhecer as drogas. Aliás, ele começou de uma forma muito chique, muito bonita, que era em academia. Ele começou usando bomba para ficar bonito, forte, sarado. Aí alguém ofereceu pela primeira vez a oportunidade do pó, experimentou o pó, e a partir daí ele foi cada vez mais entrando nisso. E chegou um determinado momento que ele pediu ajuda, como o André disse, ele falou, olha, eu não aguento mais, e nada mais, nada menos, era o meu próprio filho pedindo socorro, dizendo, eu preciso vencer isso, pai, porque senão era o fim do túnel para ele. E aí então eu vi que um jovem, muitas vezes, até bem criado, um jovem de boa família, ele não tendo uma boa orientação, ele acaba entrando de uma forma que ele nem percebe, porque a coisa hoje é muito sutil, ela vai acontecendo, bem disse o doutor, sobre a influência da amizade, do companheirismo, do fazer parte do grupo, do não ser careta, do estar por cima da onda, e o jovem acaba entrando nessa, acreditando que ele, participando daquilo que estão oferecendo, ele vai então ser bem recebido no grupo, na turma, e é quando ele acaba entrando, e a entrada é fácil, mas a saída realmente é trágica. Mesmo com a boa orientação da família, deputado Celso, isso acaba acontecendo? Mesmo com a boa orientação, por quê? Porque a família traz, às vezes, a orientação na base do amor, do carinho, do afeto, mas da experiência não. Poucas famílias tratam desse tema dentro de casa. Eles não têm coragem, o pai, de sentar na mesa, e hoje quase não acontece isso, na hora do almoço ou do jantar,
e dizer assim, filhos, eu quero hoje falar algo para vocês. Quero falar sobre drogas. É quase que zero uma família que tenha esse tipo de comportamento, que o pai se reúna para tratar do assunto. Como antes sexo era tabu, hoje é droga. Então, se a família tivesse esta linha de comunicação, ajudaria. Não tem. Aí o jovem, quando é pego no laço pelas coisas que o mundo oferece, assim, muito mais prático, muito mais bonito, e vem bem combinado. A droga vem combinado com a bebida, vem combinado com a música, com as festas, com as raves, tudo é bem trabalhado para que ele se sinta o máximo. E aquilo que já é bem oferecido para esse jovem que não recebeu, ainda que a família tenha bom caráter, índole, pai trabalhador, mãe dona de casa, mas não tem a informação dentro de casa, então eles acabam sendo laçados lá fora. Coronel Kenji, por que eles acabam sendo laçados lá fora? Essa orientação familiar muitas vezes acaba não dando resultado. O senhor que tem a experiência dentro do ProERD, que é um programa americano adaptado para o Brasil, que é a prevenção da droga dentro das escolas. Correto. Nós entendemos, por meio da aplicação do ProERD já há mais de 20 anos aqui em São Paulo, que toda essa questão ela se resume na informação e na orientação, que tanto as crianças quanto os adolescentes e até mesmo os pais carecem, principalmente as crianças e os adolescentes, para que eles possam conhecer esses fatores de risco que estão à sua volta e possam ter essa capacidade de decidir, de aceitar ou não sugestões que possam levá-los ao caminho das drogas. E eu friso que não só as drogas ilícitas, mas também as drogas lícitas, como o cigarro, como o álcool, e o jovem, ele tendo conhecimento desses fatores de risco e sendo estimulado nele essa capacidade de decisão, de poder decidir, ele pode ficar imune, ele tem grandes chances de poder decidir pelo não. Mas tudo isso, como eu falei, se resume em duas premissas, que são a informação e a orientação, que como o próprio deputado passou, muitas vezes não são passadas por meio da educação informal, em casa, e nem na educação formal, nas escolas. Por que, coronel, essa informação, ela tem mais resultado quando parte, por exemplo, do trabalho feito pelo ProERD, de um policial militar dentro da sala de aula, fazendo palestra durante um período, e não exatamente dentro da família, onde tudo deveria acontecer melhor? O ProERD ele é muito técnico. O ProERD é aplicado às crianças, porque justamente na faixa etária dessas crianças já se estudou que é um momento em que elas podem captar melhor essas informações, que muitas vezes as próprias famílias não têm coragem ou têm algum receio de explicar para seus filhos. Até pela tenridade deles, muitas vezes os pais não sabem como abordar direito essa questão. Você acompanha aqui no programa Em Discussão o projeto de lei, a discussão aqui do projeto de lei do deputado Celso Nascimento, do PSC, que cria o Conselho Escolar Antidrogas em todas as unidades de ensino fundamental e médio no estado de São Paulo. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Em Discussão, estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Celso Nascimento, do PSC, que cria o Conselho Escolar Antidrogas em todas as unidades de ensino fundamental e médio do estado de São Paulo. Doutor Nelson, a prevenção ao uso de drogas, ela pode começar, por exemplo, com uma política relacionada ao consumo de álcool, para evitar o consumo de álcool? Pode. Uma coisa é que levaria a outra? Pode sim. Como bem disse o nosso coronel, coronel, aliás, fazendo até um adendo, né? Não é somente o álcool, né?
A maconha e o cigarro também são portas de entrada, por mais que muita gente negue isso, por mais que se diga contra isso, né, André? Então tem que começar de alguma forma. Como o álcool, qualquer pessoa compra hoje em dia, hoje é vendido por camelôs e supermercados para qualquer faixa etária. Tanto é que a gente sabe muito bem que os pais pedem para os filhos irem comprar cerveja na padaria, comprar cigarro, e ainda tem aquelas experiências de experimentar a espuminha da cerveja. E a gente também sabe, Mauro, deputado, que existe todo um lado genético, que também é transmitido de pais para filhos, partindo do princípio de que se é um pai ou uma mãe adicto, que é um termo técnico que a gente usa para dependente químico, esse filho tem 90% mais de probabilidade de depender de usar também, de ser um usuário. Tá? Então não é somente a questão da bebida, é a bebida, é o cigarro, porque cigarro também é dependência química, né? Por isso que tem N campanhas contra a questão de acabar com o tabagismo. E eu quero fazer um gancho aqui, pegar uma fala que o André falou, que eu achei assim, de máxima importância, que é uma questão extremamente difícil para uma pessoa admitir. Eu sou impotente perante o vício. Eu trabalho junto com a minha equipe no meu local de trabalho com os 12 passos dos narcóticos anônimos. E eu digo sempre o seguinte, não basta apenas admitir, eu sou impotente. Dizer é fácil. O duro é fazer o que ele fez. Não, eu sei que eu sou um adicto, eu sei que eu sou doente, eu sou uma pessoa que precisa de ajuda. E eu quero fazer uma pequena correção do que foi posto na chamada. Não existe ex-dependente químico. É sempre um dependente químico em recuperação. Então, a conscientização é para a vida inteira. E para isso existem também um trabalho que eu faço, que é de codependência, que é voltado para familiares que convivem com pessoas com essa problemática dentro de casa. Eu tenho pacientes cujos familiares são alcoólatras, usuários de várias drogas e não sabem como agir. Então, a pessoa, ela é considerada um codependente, o André sabe muito bem disso, e esse codependente, ele não sabe como administrar. Então, está sempre querendo proteger, está sempre querendo fazer alguma coisa, está sempre querendo policiar a vida da pessoa, esquecendo de si mesmo. Uma parte, doutor. Pois não, uma deputado. coisa interessante é exatamente isso. O jovem, ele é viciado, ele está vivendo esse drama, mas o pai, ele é uma pessoa que fuma ou que bebe. Sim. Então, o jovem não vai conseguir ter, da parte do pai ou da mãe, se esta praticar o vício, esse apoio de libertação. Sem dúvida. E realmente, hoje o que nós sentimos é assim, se a família não for também tratada, porque a família, logo que sabe que o filho é drogado, ela é impactada. Sem dúvida. Ela recebe um impacto violento, mas ela depois não sabe gerenciar e administrar o pós, a sequência disso. Mas Desculpa. Os jovens que têm pais que usam drogas lícitas, eles estão mais propensos a irem para o caminho das drogas? Não, essa não relação? necessariamente, mas a probabilidade é grande. Até porque, Mauro, os pais que costumam tomar sua cervejinha todos os dias consideram isso como normal. Consideram isso como uma coisa assim, eu tenho o meu direito de tomar minha cerveja, eu trabalho, ganho o meu dinheiro, então é meio complicado isso. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta com relação à família é aquele do codependente, é aquela coisa assim, eu não sou o doente, quem é doente é ele. Isso. Quem tem que se tratar é ele. Vai convencer um codependente a se tratar, é muito difícil. André, com você, a porta de entrada foi a droga lícita, foi o álcool, foi o cigarro, a família usando droga lícita, como é que A foi? primeira droga meu foi assim, eu vi as pessoas fumando maconha, mas eu não sabia o que era maconha. Para mim, maconha era o cigarro. Eu fumei o cigarro, meu corpo rejeitou na hora. Aí um colega meu viu eu fumando cigarro, viu que eu estava tossindo, passando, ele falou, por que você está fumando cigarro, você nunca fumou cigarro? Eu falei, não, eu queria cigarro era maconha, mas eu queria mesmo fumar maconha. Depois eu comecei a fumar maconha, através da maconha eu comecei a participar de outros tipos de droga, que foi a cocaína, foi o crack. O último estágio meu foi o crack. Comecei a beber, eu não bebia, não gostava de cerveja, comecei a beber cerveja. Depois que eu comecei a cheirar cocaína, eu comecei a beber cerveja, né? Então eu achava aquilo ali tudo normal, até chegou uma hora que eu não estava aguentando mais, comecei a ficar na rua, eu comecei a pedir, comecei a roubar, comecei a fazer coisa que eu nunca imaginava ter feito.
né? E teve uma hora que, assim, as pessoas me viam e falavam, você não é aquele André que eu conheço. Eu falei, como você não me conhece? Não, mas você está diferente, você está magro. Quando eu estava na audição, estava no uso da droga, eu pesava 45 quilos. Hoje, graças a Deus, estou pesando 78 quilos. Né? Agora, tudo isso demorou bastante tempo para você conseguir chegar lá. Isso. É assim, porque assim, morar na rua não é fácil, mas também quando você pega um vício de morar na rua, mesmo eu morando, eu tenho casa, eu tenho cama, eu tenho tudo, muitas vezes eu vejo um colega meu morando na rua, muitas vezes dá aquela ansiedade, aquela vontade de ficar ali com eles. Mas esse pouco que eu ficar ali com eles, é um risco para mim. Então eu tenho que, né, eu tenho que evitar hábitos e lugares onde eu me encontro. Eu passo por eles, eu converso com eles, não critico ele em momento nenhum, mas é uma boa tarde, uma boa noite e eu saio fora, porque eu sou um dependente químico, né? A cura a gente tem que curar todo dia, né? É como o psicólogo falou, o doutor falou, né? E assim, ela é incurável, então eu tenho que estar em vigilância todo dia. Só por hoje eu não vou usar. Por isso não é ex-dependente químico, é um dependente químico em recuperação. Em recuperação. Você entronizou Isso. Eu tenho que saber que eu sou uma pessoa dependente, né? Então eu tenho que estar toda hora, eu tenho que estar evitando muitas coisas. Agora, por que levou mais de 20 anos para você conseguir entrar nesse trabalho de recuperação? Antes disso, você chegou a tentar algum tipo de trabalho, de internação, a religião, alguma busca específica? Então, internação eu tive numa época, mas as pessoas usavam droga lá dentro, do mesmo jeito. Então, para mim não adiantava nada. Então, eu falei, se eu estou aqui dentro, lá fora eu uso, então eu prefiro ficar lá fora. Então, né, tem lugares que as pessoas apoiam você, ajudam você, né? Eu mesmo já passei por algumas pessoas que falou assim, não, você usa crack, passa para maconha que você para de fumar pedra. Eu falei, mas não, eu falei, não tem como eu parar de fumar pedra para maconha, porque eu comecei pela maconha, agora vou terminar na maconha de novo, para começar tudo de novo. Então, isso tudo depende de mim também, né? É uma opinião assim que você tem que ser uma opinião própria, você tem que ser você mesmo, você tem que resistir àquela vontade, àquele desejo, né? Muitas vezes eu vejo colega meu, quando eles fumam crack, quando eu fumava crack, eu não sentia o cheiro do crack. Hoje eu sinto o cheiro do crack que eles fumam, é um cheiro horrível. E eu falava, cara, como eu consegui usar isso, né? E hoje em dia, eu vejo os meus colegas hoje em dia que vê eu, que já usou comigo, eles ficam admirados. Eles falam, você conseguiu mesmo, você foi na casa, uma hora você conseguiu. Eu falei para ele, uma hora você vai conseguir, você vai ser melhor do que eu, né? E muitos procuram conversa comigo, porque nós, assim, como eu já convivi com eles conversam muitas coisas comigo. Só que aí eu evito estar falando muito do passado. Eu falo mais da palavra de Deus, que Deus fez na minha vida, né? Mas eu não gosto de ficar falando muito do passado, porque eu convivi aquele passado com ele. E se eu falar muito do passado, o que eu convivi, vai voltar aquela lembrança. E eu posso cair no uso de novo. Coronel Kenji, essa questão da droga, ela tem que ser vista como um caso policial ou como um problema social? O senhor, como militar, qual a sua avaliação? Bem, a Polícia Militar é uma instituição legalista. E por ser uma instituição legalista, ela combate atualmente o uso de droga porque ainda é ilegal. Entretanto, nós sabemos também que é uma questão de saúde, é uma questão social. Mas, como eu falei, por sermos legalistas, nós não podemos deixar de atuar quando vemos uma pessoa utilizando droga. Temos que tomar as providências legais. Mas a forma de combate deve ser uma situação de polícia ou uma questão de tratamento social? Sim, a nossa forma de combate, que nós entendemos ser a mais eficiente, é a da prevenção. E é por isso que nós aplicamos 2 programas hoje, que são o ProERD e os Jovens Brasileiros em Ação, que tem o foco justamente na informação e na orientação a esses jovens para que eles possam conhecer esses fatores de riscos e poderem decidir. Deputado Celso, vai na linha da sua proposta do Conselho Escolar Antidrogas, quer dizer, abordar o tema de forma preventiva, na linha da redução de danos e não repressiva? Exatamente. É aí que nós pegamos, porque quando nós começamos o ensinamento a uma criança, a uma junior, a um adolescente, e quando ele chega no estágio de jovem e tem uma grande gama de informação, a chance dele se tornar
vencedor na proposta dessa droga ele pegar é um pouco melhor, um pouco maior. O índice de alguém que recebe uma informação de não se tornar um usuário é bem maior do que aquele que tem desconhecimento total. E a gente sabe que hoje essas questões elas estão tão fortes, e até o doutor disse bem que a quantidade de novas drogas que estão surgindo no mercado, elas surgem de formas assim e são vendidas como coisas boas, agradáveis, como algo que vai deixar a pessoa apenas com uma sensação leve, maravilhosa, esquecendo os problemas e tudo mais, ou seja, ela não é vendida como algo que vai matar. Por exemplo, tem uma droga chamada crocodilos. Essa droga, ela simplesmente derrete o cara por dentro, mas ela nunca vai ser vendida assim, olha, se você tomar isso aqui, você vai morrer, você vai derreter por dentro. O crack é altamente viciante, então se você fumar, olha, não é assim. E as crianças, as crianças, os adolescentes, eles precisam ter, no mínimo, essa informação. E o conselho vem justamente pegar o professor que muitas vezes enfrenta o aluno usuário ou chega drogado dentro da classe, enfrenta o professor, leva armas, faca e tudo mais, e o professor não tem como reagir. O pai não tem como reagir, o próprio aluno, colega daquele lá também não tem como reagir. Então, a proposta da criação do conselho é justamente para que um grupo de pessoas, dentro do contexto educacional, eles possam realmente começar um processo de trabalho. É devagar, não adianta imaginarmos que criou hoje, amanhã já não tem drogados na rua, mas é pelo menos um passo a mais. Custo zero para o Estado. Estava com uma pesquisa que um jovem, quando ele se vicia e se torna aí, de repente usuário e vai preso, ele custa para o Estado uma média de R$ 1.500 por mês para ser cuidado. E um ensinamento custa R$ 315 por mês. Ou seja, 5 vezes menos não tá batendo o ensinamento do que o cuidado depois, que é muito mais complicado. Esse número não fecha, né? Não fecha. A despesa é muito grande para o Estado. Exato. Então, a proposta é essa. E a gente está lutando para que a Casa aprove, porque nós teremos já um grupo de ação com apoio da Polícia Militar, no que tange, como você perguntou, se eles vão entrar na repressão ou vão entrar na educação. Na educação. Porque a partir do momento que o policial é olhado como um professor, como um colega, como um amigo, como um instrutor, ele também tem um acesso melhor na comunidade, ele é melhor recebido na comunidade e isso vai nos ajudar a integralizar essa ação. Coronel, se o usuário está inserido nessa questão, no aspecto social, ele precisa ser educado, o jovem precisa ser educado para não chegar ao uso da droga, o trabalho de prevenção. Para não chegar a isso, tem que ter o trabalho de combate lá atrás no traficante, porque o Estado brasileiro tem tanta dificuldade nisso, não o Estado, não o governo, o Estado de uma maneira geral. Bem, nós temos uma fronteira tanto de mar quanto territorial enorme. E eu até compreendo a dificuldade que existe dos órgãos federais de impedir o tráfico de entorpecentes de fora para dentro do Brasil. Essa questão, ela não é uma questão que envolve a participação efetiva da Polícia Militar, Sim. porque a Polícia Militar atua dentro do Estado. E as drogas, elas vêm do exterior para o Brasil. Sim, agora a relação, doutor Nelson, entre a drogadição na adolescência e o cometimento de atos infracionais é uma relação direta, quer dizer, acaba acontecendo o que o André também já nos relatou. Vai para a droga, acaba indo para a rua e vai cometer os atos infracionais, que não havia intenção disso, mas acaba acontecendo, não? Exatamente, até porque, Mauro, é uma bola de neve, né? Começa-se com pequenas drogas, né? Isso. E vai, o organismo já vai pedindo, já vai solicitando substâncias mais fortes, né? E como as drogas são caracterizadas como alteradoras de humor,
Eu tenho um ditado que eu digo sempre até para os meus pacientes. A droga, com a intensidade, com a frequência que a pessoa se consome, ela adormece, anestesia pensamentos, sentimentos, emoções, consequentemente comportamentos. Por isso que a pessoa ela começa a cometer delitos, infrações pequenas, por exemplo, começa a pegar dinheiro dos pais, começa a pegar bebida dos pais. Se a situação chegar num limite mais extremo, é o que o André fez. Vai começar pequenos furtos, omitir, mentir, manipular, tudo para conseguir. Por quê? Porque foi o que eu disse agora. As drogas são alteradoras de humor e transformam a pessoa em toda a sua personalidade. Ela praticamente não é ela. Ela com droga é uma coisa, ela sem droga é outra coisa. E ela muda o caráter da pessoa. E muda o caráter. Muito bem lembrado, André. Nós temos um termo que nós usamos, são os defeitos de caráter. Quais são os defeitos de caráter? Omissão, manipulação, mentira, roubo, furto, orgulho, prepotência, arrogância, que é um perfil geral de um público dependente químico. Então... E doutor, desculpa interrompê-lo. Pois não, deputado. Mas a parte pior que tem é a mentira, porque eles mentem descaradamente, Sim. com aquela sensibilidade, com lágrimas nos olhos, e o pai fala, não, meu filho, ele está falando a verdade, não é isso tudo. E aí nós vamos ver que é tudo aquilo mesmo. Eu vou complementar com o que o deputado está falando, concordo plenamente. Eu diria que, além da mentira, a omissão. Porque a pessoa está se auto-enganando, achando que ela está fazendo também a coisa certa, isso não vai acontecer comigo, não tem problema. Mas quando os pais descobrem, aí a casa cai, a família fica desconcertada e aí entra aqueles grupos de codependentes, como eu comentei agora há pouco. Mauro, na sua pergunta, 75% dos jovens infratores são usuários de drogas. Você perguntou qual que é, né, o E não índice, tem classe assim, socioeconômico-cultural. 75% são. E é triste a estatística também que morre por drogas, 60% hoje de jovens até 14 anos. Você está na TV Assembleia SP acompanhando o programa Em Discussão. Nosso tema hoje é o projeto de lei de autoria do deputado Celso Nascimento, do PSC, que cria o Conselho Escolar Antidrogas em todas as unidades de ensino fundamental e médio do estado de São Paulo. Mais um intervalo, voltamos já. De volta com o programa Em Discussão, aqui na TV Assembleia SP. O nosso tema hoje é o projeto de lei de autoria do deputado Celso Nascimento, do PSC, que cria o Conselho Escolar Antidrogas em todas as unidades de ensino do ensino médio e fundamental do estado de São Paulo. André, conta pra gente sobre o seu ponto de dificuldade maior, que é você hoje, como um dependente químico em recuperação, está no mesmo lugar, você mora no mesmo lugar, tem convívio com as mesmas pessoas que estão envolvidas com a droga. Como é que é esse dia a dia, lidar com isso? Então, meu dia a dia é lidar com isso porque, assim, eu sempre vejo eles, eu converso com eles, o que eu fico, assim, mais triste contra a gente, porque eu vejo ele na mesma situação. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, assim, alegre comigo, porque ele vê uma esperança em mim. Muitos vê esperança, né? André, um dia eu vou parar, eu consigo. Se você conseguir, eu vou conseguir também. Então, eu acho isso importante da minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu falo para ele, ó, eu consegui, você consegue também. O lugar onde eu me encontro, quando eles quiserem conversar comigo, é um projeto que lá da alimentação, da roupa, da comida. Então eles vão lá, nós começamos a pregar o evangelho para ele, né? Falar de Deus para eles também. Que se não fosse Deus, hoje eu não estaria aqui. Porque, primeiramente, assim, a gente tem que confiar em Deus. Você pode ser um independente do que for, mas você colocar Deus em primeiro lugar, falar, Deus, eu quero sair dessa situação, você consegue. Só que o que eu faço? Eu mudei totalmente meu comportamento. Vamos supor, eu já não... Assim, eu não entro, é difícil eu entrar em bar. Quando eu converso com eles, eu dou boa tarde, uma boa noite. Então eu evito estar falando de droga. Eu falo o que Deus fez na minha vida,
o que tá sendo novo, novidade na minha vida. Porque se eu for começar para ele do passado, não mudou, que ele já sabe. Eu tenho que falar um novo, o que está acontecendo na minha vida. Hoje eu vou na praia, eu não preciso usar droga, eu vou no shopping, eu vou no cinema, eu vejo um celular caído no chão, vou, devolvo a pessoa. Se eu pego um dinheiro, eu sei que eu tenho que comprar uma fruta, eu tenho que comprar... Não é mais para uso de droga. Então, todo o dinheiro que eu pegava era só para uso de droga. Eu não dormia à noite. Hoje eu sei o que é dormir numa cama. Eu pego uma televisão, assisto uma palestra. Hoje eu leio um jornal. Eu vejo assim algo que eu vejo que dá importância para mim, né? Antigamente eu não sentava para conversar com ninguém. Hoje em dia eu escuto as pessoas mais de idade, pessoas que têm mais experiência do que eu. Então sempre quando eu convivo com pessoas experiência que já passou por uma situação do que eu sempre assim, hoje eu participo do CRE, é uma reunião de psicólogo evangélico, eu tenho que ir segunda e todas quinta-feira eu vou. Então sempre tem uns debates, mas hoje agora eu estou buscando prazer em pequenas coisas. Como prazer em pequenas coisas é o quê? É você ir na praia, é você acordar de manhã cedo, tomar um café com leite, comer um pão, dar bom dia para a pessoa, acordar, ir numa praça, fazer uma ginástica, fazer uma musculação. Isso é prazer em pequenas coisas que eu estou tendo agora que eu não tinha antes. Eu via aquilo, mas eu não tinha prazer. Hoje em dia eu tenho prazer em viver a vida. Você está 1 ano e pouco em recuperação? Hoje eu estou 1 ano e 4 meses. Você consegue saber em que medida os seus colegas de rua dão ouvidos a você em relação a essas coisas que você diz a eles, sobre o resultado que você conseguiu já alcançar, no sentido de saber se eles estão querendo também sair dessa ou se eles estão te achando careta? Não, eles eles estão querendo sair dessa, só que eles não conseguem sair ainda, né? Então eu sempre apoio ele eu falo para eles assim, você quer sair, mas você não está conseguindo. Ora, é porque você ainda quer ficar. O dia que você cair na real, como eu caí, o dia que você sentir, sei lá, como você sentir que você não é nada, cara, assim, você está sendo dependente da droga. Então você tem que sair desse vício, tem que sair. Quando a pessoa assim, como eu cheguei num estágio que eu falei, eu tô 20 anos na mesma vida, passa anos, sai anos, passa anos, eu nunca, não tinha outra rotina, eu só ficava, sempre, você sabe, você anda, você sempre tá no mesmo ciclo, você sempre só ficava ali, eu ficava ali só vegetando. O que você já reconstruiu nesse 1 ano e pouco? Conseguiu emprego? Como é que tá em casa, a relação com a família? A primeira coisa que o mais difícil você conseguir hoje em dia para quem é dependente químico é a confiança, né? Hoje eu estou conquistando uma confiança. Às vezes eu saio para algum lugar assim, as pessoas ficam preocupadas, que isso é normal. Para nós, quem é dependente, para você chegar assim 10 horas, 11 horas, para ele é normal. Para a pessoa que não usa, não é normal. 10, 11 horas já é tarde. Mas sempre quando eu saio com o meu celular, eu sempre comunico com as pessoas, né? Eu falo, tal lugar eu estou aqui, tal lugar eu vou chegar. O mais importante é onde você for, você tem que falar, eu estou saindo para tal lugar com tal pessoa, né? E eu vejo isso tudo um resultado assim muito bom, porque eu estou querendo assim, agora eu estou querendo trabalhar, estou querendo estudar, né? Estou querendo fazer curso, coisa que eu não fazia. Assim, eu não gostava de jogar bola, hoje eu jogo futebol de vez em quando com as crianças. Eu trabalho também junto com as crianças, dia de sábado também, né? A gente dá aula bíblica para as crianças, a gente ensina as crianças muitas coisas, assim, que os pais podiam estar passando para eles, às vezes o pai não fala sobre droga. A gente conversa com as crianças, aquelas crianças que já pode entender, mas quando ficar confusa também, né? E assim, hoje em dia, assim, eu sinto muito prazer de viver a vida. Eu não tenho vergonha de conversar com as pessoas. Muitas vezes eu estou arrumado lá, os caras estão sujos. Ele, André, eu posso dar um abraço em você? Não, pode dar um abraço normal. Eu dou um abraço neles, então eles se sentem muito, assim, felizes por mim. Eles falam, você, como é que você saiu da rua e tudo? Você continua sendo humilde do jeito que você é. Isso que eles falam pra mim. E lá eu passo tranquilo, eles não falam nada. Quando eles estão usando droga, eles me respeitam, eles param, deixam eu passar. Eu converso algumas vezes com eles, que eu não posso estar muito em contato com ele pelo devido uso, que a gente não pode estar abusando, né? Porque eu também parei, eu vou ficar perto das drogas, né? Coronel Kenji, é possível evitar o primeiro contato com as drogas do jeito que a sociedade está hoje? E se não é possível, quer dizer, e houve o primeiro contato, a partir daí, então, o trabalho de prevenção em relação ao uso indevido, ou seja, evitar que se torne dependente químico? Sim, é possível evitar. É possível? É possível evitar. Com bastante orientação, com bastante informação, com as palavras certas
e com a metodologia adequada, nós conseguimos conscientizar o jovem dos perigos que as drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, vão fazer na vida deles, e podemos fazer com que eles tenham essa capacidade de decidir entre aceitar, usar essas drogas ou não aceitar. Falta uma divulgação maior de programas como o ProERD, como os Jovens Brasileiros em Ação, da Polícia Militar, a ponto de um trabalho mais efetivo? Sim, eu entendo que falta, nesses 20 anos que nós aplicamos o ProERD, nós já submetemos cerca de 8 milhões de crianças a este programa. Apesar de esse número parecer inicialmente expressivo, na verdade ele não é. Ele não é diante da demanda de crianças que não conseguem ter acesso a esse tipo de informação, esse tipo de orientação. Mesmo porque quem aplica este programa é um policial militar que muitas vezes está deixando o seu trabalho nas ruas para fazer esse programa de prevenção nas escolas. Então nós entendemos que esse trabalho ele poderia ser efetivamente melhor realizado e até divulgado. São 600 policiais no estado fazendo esse trabalho no ProERD? Atualmente nós temos 600 instrutores que são credenciados, que receberam recentemente atualizações para poderem aplicar esse programa. Não chega nem a um por município, são 645 municípios. Esse número tem que ser aumentado? Não, né? Nós aplicamos o ProERD em cerca de 440 municípios. A possibilidade de todo o estado ser atendido, qual é? Nesse momento eu não posso falar a respeito disso, porque nós precisaríamos de uma demanda maior de instrutores, nós precisamos de uma demanda maior de policiais que deixariam de realizar o policiamento nas ruas para se dedicarem à aplicação deste programa. Agora, a diferença entre o ProERD e os Jovens Brasileiros em Ação é que o ProERD é um programa americano, desenvolvido em Los Angeles nos anos 80 ainda, né? Sim. Foi adaptado para o nosso caso aqui. Agora, os Jovens Brasileiros em Ação é um programa genuíno, não? Sim. A diferença primordial é a faixa etária. O ProERD trabalha com crianças e os Jovens Brasileiros em Ação trabalha com adolescentes que já têm uma consciência maior, e existe um pré-requisito para a participação desse adolescente. Ele tem que ser voluntário a fazer parte deste programa. Este programa visa justamente explorar e potencializar o protagonismo desse adolescente nas boas ações. Nós temos que motivar esse adolescente a descobrir quais são os seus potenciais, suas boas ações, para que ele se torne um protagonismo delas e possa, por meio disso, dizer não às drogas. Deputado Celso, como é que o senhor avalia a integração entre a rede pública, os grupos de autoajuda e as comunidades terapêuticas na oferta de tratamento? Eu creio que hoje nós estamos carentes totalmente da demanda. Estamos com uma infinidade grandiosa de necessitados e uma quantidade mínima daqueles que podem ajudar. O próprio coronel expressou a quantidade de instrutores que a polícia tem a disponibilizar para atender essa área. E da mesma forma, nós temos casas de recuperações pelo Estado que a demanda para elas ainda está muito aquém. E a dificuldade que muitas dessas casas têm de poder realmente prestar esse serviço. Porque muitas delas são mantidas por doações, e essas doações elas vêm de acordo com a disponibilidade, com a pessoa que muitas vezes tem condições de dar um pouquinho aqui, outro dá um pouquinho ali, mas nunca é realmente algo que dê a esta casa de recuperação, a essa instituição, condições de abrigar muito mais pessoas que estão nesta necessidade. Então, esse projeto vai nos ajudar a dar condições de que, pelo menos com o apoio da polícia, na formação de pessoas para ajudar a ampliar este nível de instrução, a ideia é essa, nós tentarmos ampliar aqueles que vão ensinar, que vão instruir, que vão dar a estas crianças, num determinado programa, no adolescente, num outro determinado programa, mas vão dar a eles condições de conhecer o grande mal que são as drogas, o uso dela, qual o resultado final para quem o faz, enfim.
E eu vejo hoje que se nós pudermos ensinar, o ensinamento, ele é no mínimo um ponto, um passo à prevenção. Fora isso, já foi comentado até pelo coronel que o ensino, que a orientação, ela é fundamental. Fora isso, sem a orientação, sem a pessoa ter acesso à informação, ela não terá condições, por si só, de se livrar, caso ela for pega numa situação aí, num bate-papo, numa roda de amigos, numa festa, e ela tiver nas mãos, ela acaba usando, até pela condição do momento. O tempo do nosso programa já está se esgotando. Doutor Nelson, para a nossa finalização, a sua conclusão é até 1 minuto. O nosso tema, o projeto do deputado. Sua conclusão. Bom, mais uma vez agradeço a participação aqui no programa, foi extremamente proveitosa. Eu acho que o André deu uma aula do que ele está fazendo em termos de recuperação, o que é muito difícil. Eu quero parabenizar o deputado, me coloco à disposição se precisar de algum auxílio, porque, Mauro, infelizmente, eu acredito que o coronel vai compartilhar comigo, infelizmente, a dependência química não vai ter fim tão cedo, talvez até nem nunca, né? Mas e a gente vê pelas comunidades terapêuticas que, infelizmente, o número de pessoas em recuperação efetiva é na faixa de 20% a 30%, né? Desde que siga o roteiro de tratamento que é sugerido. Mas quando um paciente consegue se recuperar, para nós é uma alegria muito grande. Então, agradeço a participação e estou aqui à disposição mais uma vez para vocês. Muito obrigado. André, sua conclusão, bem objetivamente? Bom, eu só queria dar parabéns para vocês por essa oportunidade que eu estou tendo estar falando, né? Esse projeto vai ajudar muitos adolescentes, muitas crianças, né? Porque na minha época não tinha isso, hoje vai ter. Então, hoje as pessoas têm que ser mais prestativas, né? Prestar atenção nos pais, nos avós, né? Até aquelas pessoas que teve experiência com droga, né? Hoje, graças a Deus, eu vejo muitos jovens que não sabem o que é droga ainda, né? Tem muitas crianças lá na Cacolândia que eles passam por nós e dizem, tio, o que é aquilo? Eu falei, aquilo não é nada. Não olha, então, o que eu estou falando para eles é isso, né? Então é muito importante esse projeto, né? Coronel Kennedy, sua palavra final, bem objetivamente. A Polícia Militar sempre vai estar disposta a ajudar e apoiar todo tipo de ação que venha a prevenir o uso de drogas. Sua palavra final, deputado Celso Nascimento. Mauro, quero agradecer a oportunidade de trazer essa importante necessidade que o mundo vive e que o Estado de São Paulo também. E desejar que consigamos ter êxito, já contando com as presenças e o apoio do doutor, do nosso coronel. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa em discussão. Hoje nós falamos sobre o projeto de lei de autoria do deputado Celso Nascimento, do PSC, que cria o Conselho Escolar Antidrogas dentro de todas as unidades de ensino fundamental e médio do Estado de São Paulo. Quero agradecer a você de casa também que nos acompanhou. Críticas, sugestões, ideias, pode mandar para o e-mail tvassembleia@al.sp.gov.br. Tchau, até o próximo tema.